Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Eu tenho uma reflexão para compartilhar com os seguidores da página e também todos aqueles que se inscreveram no canal Adorador. Em Marcos, capítulo de número 4, no versículo de número 35, diz assim: Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia com ele também outros barcos. E se levantou uma grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no e lhe perguntaram: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento, e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: Por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: Quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui tem um grande ensinamento sobre fé. Porque a fé, a Bíblia diz que é a certeza daquilo que se espera. Ou seja, se é a certeza daquilo que eu espero, então alguém me prometeu. Porque eu só espero algo que me prometem. Então entenda que a fé, ela é alicerçada em alguma palavra que Deus deu. Aqui nesse texto a Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e diz assim: nós vamos para o outro lado. Então os discípulos entram no barco e seguem em direção ao outro lado. No meio do percurso, Jesus dorme e a Bíblia diz que os ventos vêm com muita força, agitam o mar e a água começa a entrar dentro do barco. E os discípulos acordam Jesus. Quando Jesus acorda, Jesus repreende o vento e o mar. Jesus olha para os discípulos e também chama a atenção deles, dizendo: vocês ainda não têm fé? Mas por que Jesus cobra deles fé? Porque eles estavam debaixo de uma palavra. E a palavra é: nós vamos chegar do outro lado. Então, se os discípulos estavam debaixo dessa palavra em que Jesus disse: nós vamos para o outro lado, então eles já deviam entender que acontecesse o que fosse, eles iam chegar do outro lado. É por isso que Jesus repreendeu eles. E Pedro, ele entendeu esse princípio. Porque quando Pedro foi pescar e não pegou nada, Jesus disse para ele: vai de novo. E Pedro diz: nós pescamos e não pegamos nada, mas segundo a tua palavra. Então Pedro conhecia esse princípio. Quando Pedro vai andar sobre as águas, Pedro diz assim: se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo. Então Pedro conhecia esse princípio, que só pode se ter fé naquilo que Deus promete. Então Jesus repreende o vento, o mar, chama a atenção dos discípulos, que eles ainda não tinham entendido o princípio da fé, e eles ficam admirados, dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Eu quero lhe dizer que a mesma palavra que está nesse texto, para a sua vida, aquilo que Jesus prometeu, ele vai cumprir. Entre a promessa e o cumprimento da promessa tem um processo. E nesse processo, muitas vezes, o diabo levanta tentação, o diabo levanta provações, o diabo tenta arquitetar de todas as formas para você desacreditar da palavra que Deus lhe deu. E se a palavra de Deus diz que o seu filho vai ser liberto, ele vai ser liberto. Se a palavra de Deus diz que você vai receber uma cura, você vai receber uma cura. Então entenda que você tem que acreditar na palavra. Eu sei que muitas vezes as circunstâncias
nos levam a desacreditar um pouco da promessa. Mas entenda, assim como Jesus disse para os discípulos, nós vamos para o outro lado, e mesmo que venha ventania, venha tempestade, o mar venha com toda a sua fúria, você vai chegar do outro lado da margem. Se Jesus disse que você vai receber a vitória, então creia que você vai receber a vitória. Você tem que acreditar na palavra de Deus. Se você não acreditar na palavra de Deus, você não vai receber o seu milagre. E a palavra de Deus para você agora é: eu vou fazer o milagre na tua vida. Você vai chegar do outro lado da margem. Vai ter tempestade? Vai. Jesus não livrou os discípulos da tempestade. Jesus foi com eles na tempestade. Jesus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Não. Deus estava lá dentro da fornalha. Deus não livrou Daniel da cova, mas quando Daniel entrou na cova dos leões, já tinha um anjo preparado para prender os leões e não deixar os leões devorarem Daniel. Então entenda, o meu Deus e o seu Deus, ele diz para você, você vai chegar do outro lado. Mas para se cumprir, você tem que acreditar. A Bíblia diz que até comer sem fé é pecado. Então a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe e recompensa aquele que o busca. Então tenha fé. Tenha ousadia, diga para esse seu problema que ele vai ter que cair por terra. Desafio sobrenatural do inimigo. Desafio o inimigo, diga que a vitória é sua. Diga quando o diabo dizer que não tem mais jeito, você declara na sua casa: essa casa é a herança do Senhor. Olhe para os seus filhos, ainda que estejam na droga, e diga: você vai ser um homem de Deus. Eu vou ver você na igreja. Sabe por quê? A Bíblia diz que a morte e a vida está no poder da língua. Quando você murmura, você está matando a sua vida. Você está matando a sua família, você está matando a sua casa. Quando você declara palavras de vitória, você está atraindo o poder de Deus para dentro do teu barco. Então creia. Um detalhe interessante é que a Bíblia diz que Jesus dormia. Entenda que o barco daquela época não é o mesmo barco de hoje. Eram barcos mais simples, menores. Então, com certeza, estava vindo água sobre Jesus. Jesus estava na popa dormindo com a almofada, porque ele acreditava na palavra. Da mesma forma, Pedro, sabendo que no outro dia ia morrer, a Bíblia diz que Pedro estava dormindo um sono tão pesado que o anjo teve que cutucar ele, teve que tocar ele, para que ele acordasse, sabendo que ia morrer no outro dia. Por quê? Porque ele confiava na promessa. A Bíblia diz que Sara era estéril, mas ela não olhou para o corpo, olhou para aquele que prometeu, olhou para a promessa. Ela tinha duas opções: olhar para o corpo morto, olhar para o corpo estéril, olhar para o corpo envelhecido, ou então olhar para aquele que prometeu. Se Deus disse que eu vou engravidar, então eu vou engravidar. Essa era a fé de Sara. A Bíblia diz que que Abraão se fortalecia dando glória a Deus, crendo que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Então, creia, porque o milagre de Deus vai vir sobre a sua vida. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Se você puder, se inscreva no nosso canal Adorador e curta também a nossa página do Facebook com o nome Adorador. Que Deus lhe abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.